Ô, gurizada, tudo certo? Hoje vamos mostrar então a listagem de serviços dos scanners da Topdon. Serve para qualquer modelo de Topdon, mas a gente vai estar mostrando aqui no ArtJag Pro, que é o mais novo lançamento nosso da Topdon, o campeão de vendas aí, o que mais vende. E vamos dar seguimento aí agora direto na tela para mostrar serviços detalhadamente, um por um, para vocês, para que serve cada um deles. Então, gurizada, vamos aqui agora direto na tela do scanner. Esse aqui é o modelo ArtJag Pro, mas serve para qualquer modelo da Topdon, o que a gente vai falar. O primeiro serviço é o AF. O AF é a reinicialização do AF. Essa função é para definir ou aprender os parâmetros de relação ar combustível, ou seja, aí, falando a modo grosso, né, redefinir álcool e gasolina. O segundo serviço, Brake Reset, é para te fazer a reinicialização do freio de estacionamento eletrônico. Essa função ajuda tu a substituir ou redefinir, né, as pastilhas de freio. Ela deve ser realizada nos seguintes casos: quando a pastilha de freio e o sensor de desgaste da pastilha de freio são substituídos, quando a luz indicadora das pastilhas de freio está acesa, ou quando o circuito do sensor das pastilhas de freio está em curto, que é recuperado, né? E o servomotor é substituído. Nessas seguintes condições que ela é mais usada. O terceiro serviço, o Oil Reset, é a reinicialização da luz de manutenção, né, do reset do óleo, que o pessoal chama mais popularmente. Essa função permite redefinir a lâmpada de serviço de óleo para o sistema de vida útil do óleo do motor, que calcula o intervalo de troca da vida útil ideal do óleo, né, dependendo das condições de condução do veículo e eventos climáticos. Deve ser realizada nos seguintes casos: se a lâmpada do serviço estiver acesa, execute primeiro o diagnóstico do carro, né, para solucionar os problemas. Depois do problema selecionado, redefina a quilometragem, o tempo de condução, de modo a apagar a luz do serviço e habilitar um novo ciclo de condução. Ou seja, pode redefinir a troca, né, a cada 5 mil, 10 mil, ou pelo tempo ou pela quilometragem, né, falando melhor. A próxima função aqui, SAS Reset, que é a direção elétrica, é a reinicialização do ângulo de direção. Essa função é bastante usada em centro automotivo, para redefinir o ângulo de direção para zero, né, para manter o carro em linha reta, o volante alinhado após um serviço de geometria. Essa função precisa ser executada geralmente após a substituição do sensor de posição do ângulo de direção ou após a substituição das peças mecânicas do sistema de direção, como caixa de direção, coluna de direção, cabeça esférica do tirante, articulação da direção, ou após concluir um posicionamento das 4 rodas, né, que é o alinhamento e reparação do corpo. A próxima, que tem a figurinha da bateria, é o reset de bateria, né? Isso é bastante usado em loja de bateria. E para quem oficinas mecânicas que vende bateria, né, para fazer o reset de bateria. A próxima, sistema de ABS. Nessa função, permite tu realizar testes para verificar as condições de funcionamento do sistema de frenagem, antibloqueio, ABS. Deve ser realizado nos seguintes casos: quando as linhas de ABS contêm ar, quando o computador ABS, a bomba ABS, cilindro mestre freio ou cilindro de freio, linha de freio ou fluido de freio é substituído, qualquer um desses for substituído, essa função serve para isso. A próxima função é o sistema DTS, correspondente à aceleração, né? Essa função pode utilizar o decodificador do carro para inicializar o atuador do acelerador, corpo de borboleta, né, mais conhecido, para que o valor de aprendizagem da ECU retorne ao estado inicial. Ao fazer isso, o movimento do acelerador, o motor de marcha lenta, pode ser controlado com mais precisão, ajustando assim o volume de admissão. Deve ser realizada nos seguintes casos: após uma substituição da unidade de controle, por exemplo, as características relevantes da operação do acelerador não foram armazenadas na unidade de controle eletrônico. Após o desligamento da unidade de controle elétrico, a memória da unidade de controle elétrico é perdida, nesse caso também é necessário fazer. Depois de substituir o conjunto do acelerador, tu precisa combinar o acelerador, corpo de borboleta, né?
Após a substituição e desmontagem da porta de admissão, o controle da marcha lenta pela coordenação entre a unidade de controle eletrônico e o corpo do acelerador é afetado. Também na condição do volume de admissão ou o comportamento do controle de marcha lenta mudarem ao permanecer na mesma posição de abertura. TPMS, gurizada, esse aqui que tem bastante gente confunde esse serviço de TPMS, não só nos scanners da Topdon, mas em todos os outros. Esse serviço de TPMS dentro do scanner, ele não faz programação de TPMS. E todos os scanners, a maioria, todos eles que não têm TPMS, é a mesma coisa. Ele não faz a programação do sensor, quando troca o sensor. Essa função pode redefinir a pressão dos pneus e desligar o indicador de falha de pressão dos pneus, quando a luz indicadora de falha de pressão dos pneus do carro estiver acesa. Ele é só para isso. Para redefinir a pressão dos pneus e desligar a luz. Ele não faz programação, cópia de ID, reaprendizagem, essas coisas não. É só para redefinir a pressão e desligar a luz indicadora. O próximo é o DPF, é a regeneração do filtro de partícula. Então isso é usado bastante nas caminhonetas diesel, né? Após o uso prolongado do coletor de partículas, o consumo de combustível pode ser aumentado e a potência de saída do motor pode ser diminuída. Nesse caso, o GPF precisa ser substituído ou regenerado. Tem uma série de testes, né, que deve ser feita antes de fazer a regeneração de filtro de partícula forçada pelo scanner. Mas essa função serve para isso. A próxima, o EGR. Essa função pode aprender a válvula EGR, então é só fazer a aprendizagem da válvula EGR, né, depois de limpa ou substituída. A próxima é o sistema de ar-condicionado. É o reaprendizado, né, ou a inicialização do sistema de ar-condicionado. Por exemplo, se a ECU ou o atuador do ar-condicionado do veículo for substituído, você usa ela, ou a memória da ECU for perdida, ou o aprendizado de inicialização do ar-condicionado. Quando for fazer o aprendizado, né, é necessário usar essa função aqui. A próxima é o SCR. Essa função é do filtro de gases de escape do motor a diesel, depois que o fluido de tratamento de exaustão do diesel, a ureia do carro, né, for substituída ou abastecida. A operação de redefinição da ureia é necessária. Se faz aqui nessa função SCR. A próxima agora é o sistema de redefinição do farol, né, farol dianteiro, reinicialização do sistema de iluminação dianteira adaptativa. Essa função permite inicializar o sistema de faróis adaptativos, só para fazer a regulagem do farol elétrico. Bom, a próxima função é o monitoramento do equilíbrio de potência do motor, né? No curso de potência de cada cilindro, o balanço de potência monitora a aceleração do virabrequim, determinando assim a potência relativa fornecida por cada cilindro. Essa função é para fazer esse tipo de serviço. Geração de partículas de gás. Após o uso prolongado do coletor de partículas, o consumo de combustível pode ser aumentado, né, e a potência de saída do motor pode ser diminuída. Nesse caso, o GPF precisa ser substituído ou regenerado. O próximo, então, gurizada, é Gear Layer. Sou um zero à esquerda no inglês, mas é esse nome aí, acho que é esse nome aí. Esse é o software usado para aprendizagem de engrenagens, que pode diagnosticar o sistema de controle elétrico até 2017. É o aprendizado adaptativo do sensor de posição do virabrequim. Sensor de posição do virabrequim aprendido e armazenado no computador, para realizar com mais precisão o diagnóstico de falha de ignição do motor. Caso o veículo instalado com motor Delphi não tenha realizado o aprendizado do TEC, a lâmpada de falha acenderá após a partida do motor e haverá o código de falha P1336. É usado nesses casos. Gurizada, caixa de velocidade, eu acho que eu acabei confundindo, porque tem dois serviços, e a figurinha é a mesma, essas duas engrenagenzinhas. Tem dois serviços com essa mesma figurinha, o que eu falei anteriormente, e a aprendizagem do câmbio automático, que eu não falei, vou falar agora. A figurinha é a mesma, só muda aquela segunda engrenagemzinha, uma tem uma engrenagem menor que a outra. No outro serviço que eu falei anterior. A
O sistema de aprendizagem da caixa ajuda a completar a autoaprendizagem da caixa de velocidades para melhorar a qualidade da mudança de velocidades. Deve ser realizado nos seguintes casos: quando a caixa de câmbio é desmontada ou reparada, depois depois que a parte da bateria do carro é desligada, o que leva a um atraso de mudança ou problema de impacto. Dando seguimento então, gurizada, aqui é o diagnóstico de bateria de alta voltagem para diagnóstico de detecção, né, de informações de estado no acumulador de alta tensão. O próximo é o IMO, sistema de IMO Prog, né? Quase não até onde eu sei não existe scanner no valor do ArcJAG Pro que faça o sistema de IMO Prog. Esse é um editor de anti-roubo que suporta leitura e gravação de chip de chaves de veículo. Ele faz leitura e gravação de chip EEPROM, leitura e gravação de chip MCU, ECU do motor e transmissão EEPROM e flash, de leitura e gravação. Aqui a codificação do bico injetor. Essa função pode escrever o código real do injetor, né? Ou reescrever o código na ECU para o código do injetor do cilindro correspondente. Desse modo pode ter um controle mais preciso ou a quantidade correta de injeção do cilindro. Deve ser realizado nos seguintes casos: após uma substituição de ECU ou uma substituição do injetor. Aqui o próximo é o sistema inteligente de controle de cruzeiro para substituição do sistema de controle de cruzeiro inteligente do veículo e correspondência após o reparo. Então é um serviço do sistema inteligente do controle de cruzeiro. Agora tem o sistema de linguagem, né? Essa função aí é usada bastante em GM, Toyota e Lexus. É a função de configuração de idioma. Então, os carros que eu já vi até hoje foram essas três montadoras, GM, Toyota e Lexus, para configurar o idioma. Depois vem o sistema do sensor o reset sensor NOx. É a reinicialização do sensor de NOx. Essa função pode redefinir o valor apreendido do conversor catalítico armazenado na ECU do motor, nas seguintes condições: quando a falha de NOx é reinicializada e o conversor catalítico de NOx é substituído. Então é necessário fazer esse serviço aqui. A configuração de assento, calibração de assento, né? Para aqueles bancos que têm essa função de memória, que são substituídos ou reparados, aqueles assentos com aquecimento de banco, encosto elétrico, assento elétrico. Então qualquer ajuste, qualquer redefinição que tenha que fazer após um reparo é nessa função aqui. Depois vem o Start-Stop, né, usado aí bastante hoje em dia em todos os carros são Start-Stop, né, mas principalmente Jeep, Renegade, Compass, que estão, após substituir a bateria, estão dando muito problema nisso. Então tem até um macetezinho aí que a gente pegou esses dias, que esse serviço aqui no Compass ou no Renegade, tu não consegue fazer a redefinição do Start-Stop, não consegue fazer ele voltar a funcionar se o ar-condicionado estiver no LO. Então tem que estar em qualquer outra temperatura, senão ele não volta, nem fazendo forçado aqui pelo scanner. Esse aí é um serviço para abrir ou fechar a função de Start-Stop automática, através da configuração da função oculta na ECU. Ou seja, desde que o veículo tenha uma função oculta correspondente ou suportada pelo hardware, né? Que o veículo tem que ter esse serviço. Basicamente é isso aí, a configuração do Start-Stop. O próximo é essa função Sun-Off. Essa função é para inicialização do teto solar, né? Por exemplo, em BMW, Mini, Rolls-Royce, Chrysler, Ford, quer dizer, GM. É a função para inicialização do teto solar. O próximo é o SUS Reset, né? Para fazer a calibração do nível de suspensão. Essa função pode ajustar o sensor de altura da carroceria do veículo para a calibração de nível, né, após a substituição do sensor de altura do veículo, ou o módulo do controle do sistema de suspensão a ar. E quando o nível do veículo não estiver correto também, estiver muito baixo, estiver muito alto, não tá a suspensão, a ar não está na altura correta.
Resumindo, tu deixa a altura que tu quiser, né? Os carros com suspensão a ar, dentro do mínimo e máximo definido pela montadora, que tem um mínimo que é definido pela montadora, né? E um máximo. Então, dentro daquele intervalo ali, tu deixa na altura que tu quiser. É uma suspensão a ar para carros que tem esse sistema de ajuste. Depois veio o transporte, um modo transporte, né? Que a gente chama, porque é para desativar o modo de transporte, para que o veículo funcione normalmente. Deve ser realizado nos seguintes casos: quando as seguintes funções forem desativadas, incluindo limitar a velocidade do veículo, não ativar a rede de abertura de portas ou desativar o comando de distância para reduzir o consumo de energia. Então é o modo transporte. Redefinição do modo transporte. O penúltimo aqui é o sistema de pneus. É a reinicialização do pneu. Essa função é para definir os parâmetros de tamanho do pneu modificado ou substituído. Por exemplo, comprou um carro lá com roda original 15. O proprietário quis trocar para 17. Tem carros que tem módulo para isso, né? Tem esse tipo de serviço. Tem que ir lá informar para um módulo que não é mais 15, é 17. E por último aqui tem a função de janela e porta, né? Para os carros que tem esse serviço de redefinição do janela, porta e teto elétrico, você usa esse serviço aqui, esse último. É isso aí então, gurizada. Posso ter errado alguma coisinha aí, mas eu acho que é mais ou menos isso aí, a explicação de cada tipo de serviço. E só para terminar aqui, para finalizar, se tu clicar em cima de cada serviço, ele te dá a explicação no top down, te dá toda a explicação do serviço. Ele abre em inglês, mas tem toda a explicação aqui, ó. Só usar a função tradução lá que vai traduzir. Então tem a explicação de cada um.